Ana Clara tá aí? Tô, professor. Andrei. Oi, professora. Andrei. Arthur. Arthur. Bernardo. Aqui, professora. Joia. Daniel. Davi. Eduardo. Evelyn. Aqui. Fabiola. Aqui. Graziele. Helena. Aqui. Henrique. Isabela. Aqui. Isabela Medeiros. João Gabriel. Aqui. Kian. Aqui. Maquin. Maquin. Aqui. Noah. Pedro Blum. Pedro Blum. Opa, tô aqui. Pedro Santana. Sofia. Yuri. João Pedro. Júlia Luísa. Tô aqui, prof. Bem, gente, hoje a gente vai retomar. Chegasse agora, Arthur? Ok. A gente vai retomar, então, alguma coisa que a gente trabalhou durante o trimestre, né? E que me parece, assim, me pareceu na última aula, que não ficou exatamente muito claro. Então, eu enviei para vocês, aliás, a coordenação enviou, né, na segunda-feira, uma representação. Quem lembra de ter aberto a... Isso aí, Fabiola, isso daí. Aí eu sei que alguém vai me dizer, ai, prof, não entendi nada disso que tu enviaste. Vocês viram que na flor, nas várias, digamos, pétalas da flor, é uma flor estilizada, né? Nas várias pétalas aí tem umas palavras que seriam o quê? Pelo que vocês visualizaram aí, o que vocês perceberam? Eu vou tentar colocar aqui para vocês, para a gente poder ver, tá? Prof, o Oi, Henrique manda para tu aceitar ele, que ele não tá conseguindo entrar. eu já aceitei antes de vir para a apresentação. Não, não deu? Vou colocar, vou ver de novo, peraí. Ela saiu sem querer.
Viram aí? Conseguiram ver, gente? Eu acho que eu não consegui apresentar ainda. Alguns conseguiram? Não? Vou tentar de novo. Eu tinha botado para apresentar, mas não tinha colocado Ah, nada. entendi. Peraí, Daí tu saiu. peraí. Deu, agora foi. Tá. Então, como vocês veem aqui, gente, tem essas pétalas rosa, tá? E tem o miolinho aqui, é uma outra representação desses pretéritos, do pretérito indefinido. Tá? Então, o que vocês conseguem perceber aí na florzinha? É que tu tá apresentando a tela do Meet. Não tinha colocado ainda, peraí. Ai, gente, que coisa. Você tinha colocado antes, só que daí tu tirou. Ah, eu tirei porque as pessoas que chegam atrasadas é que complica um pouquinho. Aí eu tenho que sair para. Agora vocês estão vendo aqui? Ou não? Sim. Tá, então assim, ó. Aqui no meio, olha só, tem as terminações desse tipo de conjugação. As terminações, tá? E aqui, em cada pétala, eu tenho os vários verbos que são irregulares. Então, assim, digamos que eu pegue o verbo tener. O tener, que significa ter, ele, no indefinido, ele começa com TUV, tá? Então, se eu quiser dizer que eu tive aula ontem, eu vou dizer yo tuve, olha só, tuve classe ayer. Quem lembra o que é ayer? Alguém lembra o que é ayer? Ontem. Ontem. E é uma palavra que eu uso no pretérito indefinido, tá? Então, é isso que vocês teriam que rever através desse tipo de apresentação, né? Seria como um gráfico, pequeno gráfico, ou então até um infográfico, né? Porque tem a informação, tem a explicação, mais ou menos, e também tem o desenho. Então, eu queria tentar fazer com vocês, gente, antes de eu ir lá para... Eu queria também mostrar a prova, para a gente trabalhar um pouquinho. Então, assim, ó, deixa eu só ver aonde estamos aqui. Aqui nos irregulares. Por exemplo, o verbo a ser. Olha só como seria, digamos, a parte inicial do a ser, que a gente chama da primeira parte, né? A primeira parte do a ser. Olha só, vocês lembram o que é a ser? Fazer. Fazer. A primeira parte do verbo a ser nesse pretérito é HIC. Vejam se vocês conseguem identificar aí na folha que foi enviada. Consegue identificar o verbo a ser ali? É que agora tá no negócio lá do Meet, a gente não tá Não, mas vendo. Pois é. no trabalho que eu enviei, na atividade que eu enviei. Cadê? Quantos abriram? Só a Fabiola que abriu? Eu abri, prof, só que eu não imprimi, né? E você fala que eu Sim. não fiquei decorando assim também. Eu também. Tá. Se vocês forem ver lá depois, vocês vão ver que esse
H e C é a primeira parte desse verbo. O que eu preciso fazer para conjugá-lo? Eu preciso acrescentar as pétalas que estão em volta. Se vocês procurarem o a ser, vocês vão encontrar isso. E o que está no meio é a terminação. Então, eu digo assim, ele, terceira pessoa, ele fez, eu vou dizer, ele hizo, tá? Então, aqui, o que vai mudar? Em alguns que são irregulares, por isso que eles não seguem o mesmo padrão, em alguns que são irregulares, então esse C aqui vai se transformar em Z. Ele, isso. Como é que ficaria, Arthur, se tu fosse lá para aquele desenho, como é que ficaria nos outros? Poderias ver como é que ficaria? Nem ideia. Não? Tá. Seguindo aqui, é por isso que eu pedi, assim, para vocês, quando chegasse a atividade ou a recomendação, não foi nenhuma atividade, foi uma recomendação para estudo, né? Já abri até a quinta-feira para a gente poder trabalhar, então fica meio difícil a gente poder trabalhar, né? Então, assim, ó, lá vocês vão encontrar toda essa primeira parte do verbo, que seria o radical, né? Daí, acrescenta as terminações, e aí a gente consegue fazer ali a conjugação. Aí, nós também temos como conteúdo as palavras que dão ideia de tempo e que eu uso com os pretéritos, né? Então, apareceu assim na prova, por exemplo, uma das respostas tinha 3 palavras. Uma delas era anoche, e alguns alunos completaram essa como a correta. Então, anoche é uma expressão que eu uso com o pretérito. E aí, no livro de vocês, nós temos essas expressões, deixa eu ver qual é a página, espera aí um pouquinho. É na unidade 5 que a gente acabou de ver, e lá bem embaixo, na unidade 5, a página 65, vejam lá. Localizaram lá na página 65? Sim, prof. Então, vejam lá, o exercício 17, vocês fizeram, enviaram, nós trabalhamos em aula. Então, às vezes eu não entendo bem, assim, se talvez não tenha ficado claro. Exercício 17, na primeira frase, nós temos a palavra ayer, ou ayer, como queiram, dependendo do país, né? Ayer ou ayer é ontem, tá? Na segunda, da mesma letra A, nós temos la semana passada, também se usa com pretérito. Na letra B, hace 2 dias, uma expressão que eu uso com pretérito. Na mesma letra B, hace 15 dias, pretérito também. Na letra C, el lunes passado. Quem lembra, quem saberia me dizer o que é lunes passado? No dia passado? Lunes, que dia é? Lunes. Quarta? É um dia da semana e é segunda-feira, lunes, tá? Então, el lunes passado, é segunda-feira passada. Eu uso com pretérito. E em 1990 é um ano, também se usa com pretérito. E na prova que a gente fez,
aparecia esta palavra aqui, ó. Anoche. Você pode ver ou não? Anoche é uma palavra que eu uso com passado, porque anoche significa a noite de ontem, exatamente a noite de ontem, tá? Então, eu gostaria de sugerir que vocês pudessem fazer essas anotações que a gente está vendo agora, principalmente essas palavras que eu vi na prova, que vários se equivocaram. Então, a palavra vou colocar bem grande aqui, anoche, tá? Estão vendo aí a palavra noite de ontem? Então, eu posso dizer que anoche nosotros hicimos las tareas. Nosotros hicimos. Nós fizemos a tarefa, tá? Então, prestem atenção nessa página 65, sublinhem, anotem. Eu sempre sugiro marca-texto, eu acho que é uma maneira bem prática e bastante significativa de marcar, né? Anotem isso para vocês lembrarem. Aqui também, gente, nessa mesma página, eu tirei uma frase, tá? Que tem a ver também com vocabulário relativo a brinquedos, ou então, juguetes. Olha só, ali na frase C, quem está com o livro, né? El lunes pasado nos regalaron un trompo. Eu coloquei para vocês traduzirem essa frase. Então, regalaron está conjugado no passado, tem a ver com o verbo regalar, e o verbo regalar, como a gente já comentou aqui, significa o quê? Regalar. Presentear, dar de presente. Embora na prova eu aceitei até mi papá me dio un trompo. O que seria um trompo? Trompo seria peão. Exatamente. Esse vocabulário de brinquedos, também eu pedi para vocês olharem. E lá atrás, nas nossas páginas de colinha, tem esse vocabulário de brinquedos. Outra coisa que apareceu também, que eu vi assim, algumas dúvidas. Além desse vocabulário de brinquedos, eu coloquei uma palavra lá, uma foto, na verdade. Coloquei uma foto de bolinhas de gude, em português. Quem lembra? Muitos colocaram mármol. Aliás, muitos colocaram. Foi uma coincidência, assim, de respostas erradas. Mármol, não sei talvez alguém achou, né, e os vários acharam. Como se diz como se chama, como se denomina esse brinquedo? Canicas. Canicas, muy bien, las canicas. Então, essa era uma das questões relativas ao vocabulário sobre brinquedos, sobre juegos. Coloquei também uma frase onde alguém dizia que a gente tem tanto brinquedo, né, tanto brinquedo para brincar ou para utilizar como distração, e as pessoas escolhem brincar com os sentimentos. Essa era
a tradução da frase. Então, nesse caso ali, era brincar e não jogar, tá? Alguma coisa mais que vocês lembrem da prova especificamente? Ou do conteúdo que foi dado como prova de recuperação? Vocês viram o conteúdo da prova de recuperação? Tá tudo certo? O que mais que vocês gostariam de acrescentar, assim? Ou então, outra pergunta. Eu não peguei. Eu não sei disso aí. O porquê, talvez, da dificuldade, assim, de entender essa questão aqui dos pretéritos. Como eu falei para vocês, gente, na próxima semana, eu vou enviar uma tabela onde vão aparecer esses pretéritos um ao lado do outro e como que eles se... Bom dia, Isabela. Como que eles se conjugam, como que se escreve, né? Então, uma primeira coisa que vocês têm que lembrar é que o pretérito composto, a forma dele também é diferente. Ele tem duas palavras, se forma com duas palavras. E o pretérito indefinido com uma única palavra, tá? Então, isso vocês têm que ter, mas eu, de qualquer maneira, eu vou enviar para vocês, e para vocês olharem de novo, escreverem de novo, porque essa parte de conjugação verbal, nós precisamos escrever, não é só ficar estudando, olhando no livro, tá, gente? Alguma coisa específica, alguma pergunta que vocês gostariam de pontuar? Ou então, professor, eu não entendo, Oi, fala, Kian. Não é da matéria, é sobre espanhol, mas tipo assim, o que vocês avaliam para não pegar recuperação? O que nós avaliamos? Nós avaliamos participação do aluno, câmera aberta, por exemplo, né, no último trimestre especificamente, envio de atividades dentro da semana, que é solicitada, e a prova. Porque tipo, em prova foi 6 e 5, mas em tarefa, essas coisas, eu sempre entregava prazo e tal. Então, é isso que você... E, claro, isso já foi dito N e N vezes, né? Isso não é uma novidade agora do trimestre 3. Mas, enfim, a pergunta sempre é válida aqui, ó, né? Pode ser que tenha gente que ainda não tinha se dado conta disso. A questão é enviar tarefas é importante. E outra coisa que eu já vou dizer, nem todas as tarefas são avaliadas numericamente, tá? Mas a gente observa quem enviou. E outra coisa, não adianta eu pegar um dia e resolver entregar as 8 tarefas que eu estou, digamos, devendo. Não gosto muito dessa palavra, mas por quê? Porque fez por fazer. Não fez na semana acompanhando o conteúdo, né? Então, isso é uma coisa também que eu estou pedindo para todas as turmas a partir do próximo trimestre. Abram e vocês recebem na segunda. Abram, já vejam do que se trata. Se tem atividade para fazer, já vão vendo. Se não tem, ou se não entenderam nada daquela atividade, já abre para perguntar para a professora. Porque às vezes a professora chega em aula imaginando que vocês tenham aberto, como foi o caso de hoje, ninguém abriu, ou uma pessoa, ou duas abriram. Então, a coisa fica meio truncada. Como eu tenho uma única aula, então eu não posso dizer, tá, então na aula de amanhã a gente vê isso. Eu não tenho aula de amanhã, eu tenho aula da outra semana. Então, isso acaba complicando, sim, tá? Então, respondida, Kian. Respondida? Sim, prof. Obrigado. De nada, Kian. Tá, gente? Então, saindo então dessa questão da verificação, dos conteúdos e da prova que a gente vai fazer,
Eu queria saber da questão fiestas, que empezamos en la última semana. ¿Ustedes se acuerdan? Que hemos visto incluso un tipo de fiesta muy tradicional de España. A ver si ustedes se acuerdan. Aquela lá do tomate, né? La Aquela tomatina. do tomate, muito bem. Dá-lhe molho de tomate, né? Exatamente. E até uma coisa que eu queria comentar com vocês, que eu acho que eu não falei na aula passada, que essa festa, depois, numa dos vídeos, o comentarista faz esse questionamento, né? De que muitos consideram, assim, uma festa meio contraditória, no sentido de que é uma festa, mas, ao mesmo tempo, se joga fora alimentos, né? Então, é mais ou menos como aquela história também, gente, das touradas, que a gente também ouve muito comentário com relação às touradas na Espanha, né? Que é uma violência, enfim, contra os animais. Em todo domingo no Canto da Lagoa. No Canto da Lagoa, mas não é. Mas daí é a farra do boi, né? Uhum. Farra do boi. Gente, não sabia? Eu pensei que fosse só na época de Páscoa. Não. Daí é obviamente errado. Daí tem gente que sai com as camisetas tipo farra do boi, é cultura, não sei o quê. Aham. Sim, aí é um tema meio polêmico, né, que para se discutir, mas em farra. Eu vi um outdoor com isso. Farra do boi não é cultura, é tortura. Eles fizeram um jogo de palavras. Fizeram um jogo de palavras bem interessante, né? Em se tratando de marketing, né? Cortaram a primeira sílaba, colocaram outra. Uhum. Olha o boi. É isso, Bernardo? O tema é esse? Prof, é que eu tenho na minha antiga escola, minha turma tinha feito uma apresentação e a Polícia Militar Ambiental foi visitar e eles estavam distribuindo também esses gibizinhos, tem uma coleção inteira aqui, ó, prof. Sei. Aqui, eu tenho uma coleção bem dessas coisas meio que informativo, daí um deles foi da Farra do Boi. Ah, tá. E são informativos da Grande Florianópolis ou do estado? Não, não é informativo, é mais uma historinha em gibi. Sei. Ótimo, Bernardo. Legal. Então, gente, olha só. Essa questão que eu citei, as touradas, e o Kian já comentou e acrescentou a questão farra do boi, que é mais típico aqui da região, né? Às vezes causam bastante polêmica, a discussão causa bastante polêmica por causa dessas várias formações e informações que as pessoas têm. Então, a tomatina ou la tomatina também tem esse lado meio polêmico. E uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, não sei se vocês perceberam no vídeo, que eu enviei também o vídeo, né, para vocês verem, depois, se quisessem ver. Uma coisa que eu também li em outro vídeo, acho que eu ouvi, é que antes de entrar nessa guerra de tomates, as pessoas passam um creme hidratante no corpo ou nas partes que ficarão expostas, porque vocês sabem que o tomate, ele é bem ácido, né? Inclusive, às vezes, quando eu faço molho só de tomate, sempre coloco uma pontinha de colher de açúcar, que para tirar muito da acidez do tomate. Então, essas pessoas passam um creme hidratante para não ficar com a pele muito machucada. E eles também usam óculos. Alguns aí usavam óculos desses de mergulho, né, que é todo tapado, para não entrar nos olhos, obviamente, que também
não seria muito bom, né? Muito saudável. Então, todas essas informações, gente, têm a ver com o tema festas que nós iniciamos na unidade 6. E tem uma primeira atividade que eu vou pedir para vocês fazerem para mim, não para essa semana, nem para a semana que inicia agora no dia 14, porque é semana de verificações. Então, pode ser que alguns não tenham pego aqui, mas pegaram em outra matéria, alguns não pegaram em nenhuma, parabéns para esses, tá? Mas daí eu vou enviar e vocês me devolvem na outra semana. Então, eu acho que nós estamos na 25, né? Então, seria para outra semana, eu vou colocar direitinho lá para vocês enviarem. Aí tem a possibilidade de vocês enviarem para mim via Word, né? Mais fácil de corrigir, ou fotografando o caderno de vocês, desde que não seja a lápis e uma foto muito mal feita que impossibilita a correção. Ok? Qual será a atividade? Vocês vão fazer, está na página 69, e eu gostaria de a gente poder começar a fazer isso oralmente, até para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou pedindo. Bem no comecinho aí, está falando assim, o título é Precalentamento. Precalentamento. O que seria? Alguém tem ideia do que seria essa palavra? Tipo, introdução? Introdução, ou então, calentar é aquecer, esquentar. Então, precalentamento seria o mesmo que um pré-aquecimento, tá? E vocês vão fazer, anotem agora, sim, no caderno ou no livro, como vocês quiserem, mas depois eu vou enviar isso tudo bem explicadinho, tá? Só que eu quero assim, gente, é um pequeno texto, que eu preciso que vocês façam em espanhol. E para isso, gente, vocês podem me escrever, tá? Perguntando. Gostaria até de solicitar, gente, que eu já criei o grupo com o nono e oitavo. Se tiver alguém aí que pudesse, que já abriu algum grupo e pudesse abrir um para espanhol, tem alguém aí que poderia fazer isso? Só para eu saber? Porque pelo WhatsApp fica mais rápido. Como eu já falei para vocês, eu não abro os e-mails todos os dias. Até porque... Eu posso fazer, prof. Pode fazer, Kian. Joia. Só que então... daí eu do número para adicionar. Não entendi. É que você quer que a gente faça um grupo no WhatsApp com você, né? Sim, espanhol. é porque vocês já devem ter, eu sei que vocês já têm, não sei se o 7º, mas enfim, alguns professores já têm, né? Então, eu vou colocar aqui, então, bem rapidinho. Tá? Disse aí, Kian? Já é. Nesse grupo, eu tenho feito isso com os alunos do 8º, do 9º, às vezes quando eles têm alguma dúvida, até de vocabulário, ou até, sei lá, da produção de texto também, que eu faço produção de texto com eles, né? Eles ligam, não, eles escrevem e é mais rápido, porque o WhatsApp a gente tem mais à mão, e o e-mail é um pouquinho mais demorado. Então, o que nós vamos fazer? Ai, Bernardo. Bom, paciência, né? Não, mas quando vai pra gravação, não fica o chat. Não aparece o chat. A parte de escrita, não, que eu saiba, não vai. Só vai a parte... Não aparece. Né? Por isso que eu não falei, eu escrevi aí para o Kian pegar, tá? Então, assim, o que nós vamos fazer? A primeira pergunta é: ¿te gustan las fiestas y celebraciones? Vocês vão responder. Eu quero nesse texto a pergunta e a resposta, tá? Outra coisa também que eu não vou nem avaliar
Quando vem uma coisa assim, A, sim, B, não, C, talvez, não vou nem avaliar. Não sei do que se trata, não entendi a resposta, tá? Não vou mais aceitar esse tipo de coisa. Então, vocês vão colocar título, unidade, página, enfim, e ¿te gustan las fiestas y celebraciones? No, no me gustan las fiestas. Sí, me gustan mucho las fiestas, ¿tá? ¿Qué tipo de celebración aparece en la imagen acá? ¿Alguien se acuerda de cómo se dice aniversario? Aniversário. Não é bem... Um pouquinho diferente, Arthur. Cumpleaños. Sí, es una fiesta o es una celebración de cumpleaños. ¿Qué tipo de fiesta te agrada más? Aí vocês podem colocar. A mim me agradam... bom, se vocês disseram lá no começo que não gostam, vocês vão dizer, a mim não me agrada nenhuma celebração. Pode ser. Que te gusta comer em las fiestas? Aí tem algumas palavras, por exemplo, brigadeiro, docinho de coco, enfim, não temos tradução para isso, tá? Agora, bolo de aniversário, bolo de casamento, nós já comentamos aqui. Alguém lembra? Coloquei aqui, então, como que eu falo bolo de aniversário, tarta de cumpleaños, tarta de bodas, tá? Já comentamos sobre isso também. Depois aparece assim, ¿hay alguna fiesta típica en tu región, barrio? E, em caso afirmativo, qual? Então, eu já fiz essa pergunta na aula anterior e alguém comentou sobre a festa do Divino, que é uma festa religiosa e também tradicional. Então, vocês podem comentar sobre isso e também falar qual é o que se celebra nessa festa. Há música, há comida, há baile, parece que tem missa, né, nessa festa. A missa faz parte, assim, da questão festa. Então, vocês pesquisem, dúvidas vocês me escrevam, como eu já falei, teremos 2 semanas para isso, tá? Então, é o primeiro trabalho que a gente vai fazer de produção escrita do 3º trimestre. Até aqui tudo certo, gente, o que vocês terão que fazer? Sim. Eu mandei lá o convite para entrar no grupo, que tá dando eu para... Depois eu vou olhar, tá? Ô, prof. Oi. Convite. Ali, o número 1 não precisa fazer, né? Na questão número 1. Não, a questão número 1 para começar? Não, essa daqui a gente... Era para a gente ouvir, né? Sim. Ouvir o texto e fazer. Essa aí vocês não precisam. O que eu estou pedindo para vocês fazerem é esse precalentamento. Inclusive, se vocês quiserem, aqui tem 5 perguntas, né? Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, por exemplo, que vocês falem um pouquinho de su cumpleaños, vocês também podem falar. Si te gustó, por ejemplo, el cumpleaños de 5, la fiesta de 5 años de mi cumpleaños, que eu ganhei... Pode ser atualmente, para o aniversário, tipo, desse ano? Sim, eu estou dando exemplo dos 5, que talvez vocês ganharam a bicicleta, ou, né? Fala, Kian. É que eu não lembro do meu aniversário de 5. Claro. Imagino, mas às vezes a gente tem foto. Mais legal que teve, daí eu vou fazer. Desse? Agora na pandemia ou não? Ou não, que era em março, meu aniversário, era antes da pandemia. Foi 3 dias antes de começar a pandemia. Fugiu da pandemia, então houve aglomeração. Não foi 3 dias, foi tipo 10. Sei lá.
E o que foi de tão especial, Kian? A gente foi no parque aquático com a rapaziada da sala. Ah, lá nos ingleses? Não, é no arco-íris, sabe? Arco-íris. Foi muito legal. Foi da hora. Que legal, Foi- a turma toda. Não, foi Helena, Henrique, Yuri, Evelyn, Maquin, Ana Clara, a Fernanda, que era da escola, a Yasmin, que é fora da escola, o Gael, que é fora da escola, e o Enzo, que era da escola. E o Otávio também. Ah, o Otavinho, bonitinho, fofinho. O Nicolas. E o Otávio. Nicolas do 6º ano, sabe? Aham. Então, que ele era da nossa turma. Tá. Realmente é uma festa inesquecível. Então não teve bolo, ou teve? Não, eu pedi um pacotinho lá de docinho e tal, daí. Aí Que tinha legal, Gatorade, refri e tal, foi bem legal. Uhum. Ah, o Noah também tá. Olha só, Kian, e foi bem no ano atípico para todos, né? Um aniversário bem interessante. Então, queridos, tu podes comentar alguma coisa, Kian, né? Se quiseres, com relação a isso. Mas o que eu estou pedindo mesmo... Olha o que a Camille colocou. Tá. Então, o que eu estou pedindo mesmo seriam essas questões aqui. A parte de compreensão de texto, eu já havia solicitado para vocês fazerem, tá? E vou ver lá, ok? Então, eu não vou trabalhar, não vou pedir muita coisa, não vou avançar muito nisso, porque vocês, então, os que têm que fazer as várias recuperações e aula de revisão, vou deixá-los mais livres, tá? Então, esse trabalho que eu vou pedir é para outra semana. Entendido? Gente, eu imaginei que eu fosse ter um pouquinho mais de dúvidas, Sim. né? Mas... Então tá, queridos. Até a próxima, então. Tchau.